Olá a todos que acompanham o canal Ilanigre. Estamos aqui em mais uma aula, em boa hora, da nossa série de profecias. Tudo bem? Estamos ao vivo no Instagram e também estamos ao vivo no Zoom, com pessoas que estão também podendo fazer perguntas ao vivo, né? Fazer perguntas. Quem estiver assistindo pelo Instagram também podem fazer as perguntas. E a gente está na nossa quarta aula da série de profecias. As outras aulas estão tanto no IGTV, no Instagram, como tem uma playlist no YouTube. E no YouTube, no canal Ilanigre, tem muitas mais outras playlists e aulas, né, que vocês podem assistir, quem não conhece o canal. E por um problema técnico, a gente não está transmitindo pelo YouTube ao vivo agora, porque deu um problema técnico, mas nas próximas aulas também a gente vai transmitir, além do Zoom e do Instagram, também pelo YouTube. Então é isso. Hoje a gente vai fazer uma aula de profecia. A gente vai entrar sobre a profecia de Moisés, de Moshe Rabbeinu, que nas outras três aulas a gente falou sobre inspiração divina, que é Ruach HaKodesh. A gente falou sobre profecia. A gente viu tanto no livro Derech Hashem, O Caminho de Deus, do Ramchal, do Rabino Chaim Moshe de Luzzatto, do século 17. E a gente viu também as leis, as alachot, do livro do Maimônides, chamado Sefer Amadá, né, o livro da ciência, capítulo 1, que é Yesodei a Torá, as bases da Torá, e a parte do capítulo 1, também o capítulo 7 dentro do capítulo 1, né, que seria então as leis que a gente viu sobre a profecia do Maimônides. Isso tudo a gente viu nas outras três aulas que estão na playlist, e agora a gente vai então para a quarta aula, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto de profecia que é fascinante, interessante, e as pessoas têm pouco contato, com pouca informação sobre profecia, que é um dos assuntos talvez mais complexos e ao mesmo tempo base de toda a Torá, não só do judaísmo, mas talvez de qualquer religião que acredita que Deus se revelou ao homem, de alguma forma, entender o que é profecia. Um termo que hoje ele está muito banalizado e as pessoas não sabem direito o que é profecia, o que é um profeta e tudo mais. Então é o intuito dessa série explicar. Quem ainda não assistiu essa aula pode continuar com a gente ao vivo, mas recomendo fortemente que veja as outras aulas que estão no meu canal do YouTube, Ilanigre, uma playlist chamada Profecia, tem 3 aulas, e essa então é a quarta, e quem tiver vontade pode fazer as devidas perguntas, e eu vou tentar responder todas as perguntas, né? Então é isso, vamos começar a aula. Só também trazer informações, né, que eu tive um filho, né, nasceu há 20 dias atrás, mais ou menos, 2 semanas atrás. Então, nasceu meu filho, chama Pinchas. Então, é por isso que eu fiquei um pouco desligado aí das redes sociais, não consegui fazer as aulas, mas ontem já retornei com as aulas de Bereshit, como já está lá no YouTube, aula de número 105, e agora, então, a gente continuando a nossa aula de profecia. É isso, e as pessoas vão, como eu não avisei também, as pessoas vão entrando aos poucos na aula, e depois quem for entrando vai recuperando o que vai depois assistir de novo para ver o que perdeu. A gente está numa época triste no calendário judaico, que chama Ben HaMetzarim, um período entre os apertos, entre os sofrimentos, que domingo agora é 9 de Av, em hebraico Tisha B'Av, ou seja, o dia que foi destruído os 2 templos, o primeiro e o segundo templo. Então, a gente tem um período de luta para os judeus, que a gente relembra da destruição do templo, e junto com a destruição do templo, tem a ver com o nosso assunto, que veio também o término das profecias, né? As profecias acabaram depois que o templo foi destruído. A gente vai ver isso mais para frente, se Deus quiser. E então também tem a ver e que em breve então que o templo seja reconstruído e que as profecias voltem e que o ser humano consiga de novo se conectar com Deus da melhor forma possível, do nível mais alto possível, o que não é possível atualmente. Depois desse, então, dá um tempo também para as pessoas entrarem, vamos então começar a aula. A gente está na quarta aula de profecia e a gente vai vamos falar sobre a profecia de Moisés, de Moshe Rabbeinu, né? Moshe é Moisés em hebraico. E lembrando também, quem quiser também estar ao vivo nessa aula e poder fazer as perguntas no meio da aula, pode fazer pelo chat do Instagram. O YouTube deu problema, não estou conseguindo transmitir agora pelo YouTube também. E pelo Zoom. Pelo Zoom a pessoa pode fazer a pergunta, né, assistir a aula
E para estar no Zoom, tem que estar no grupo do Telegram Ilan Nigri. Lá eu boto o link do Zoom das aulas e a pessoa pode entrar no Zoom e participar da aula ao vivo comigo também, que é talvez um passo mais do que só o chat do Instagram. Então, quem quiser pode entrar agora no canal Ilan Nigri no Telegram, e aí já vai estar o link lá, já clica e já consegue ainda entrar nessa aula direto. Feito os recados anteriores, vamos começar finalmente a aula e a gente vai continuar o livro que a gente parou, que a gente estudou na aula 1 e 2 do livro do Ramchal, Derech Hashem, o Caminho de Deus. Tem aqui a versão em português, Caminho de Deus. Provavelmente já tem uma edição mais nova, né, do que essa, então a capa talvez não seja igual, da editora Mayanot, tá? Então aí, e a gente vai então página 160 na minha edição, eu não sei se até agora é a mesma edição, a gente vai, que o capítulo chama Moshe, né, Moisés como profeta, a gente vai ver a profecia de Moisés, se der tempo a gente vai ver as leis do Maimônides também, o capítulo 18 de Yosodei a Torá, que fala também sobre Moisés. Vamos lá. Esse é o que a gente vai estudar hoje, é uma base para o judaísmo inteiro, tá? É muito importante entender, e também para conseguir entender o mínimo do judaísmo tem que entender um pouco quem era Moisés, o que foi Moisés, para conseguir também entender o que é a Torá e o que é a profecia e tudo mais. Vamos lá, vamos começar, se Deus quiser. De novo, quem quiser perguntar, tá livre, no meio da aula. Segundo, tudo bem. Vamos lá. Capítulo 5. Moisés como profeta. Eu vou lendo dentro do livro, então, em português já. Primeiro parágrafo. Há 2 níveis de profecia totalmente diferentes. Um é o de todo profeta, com exceção de Moshe, enquanto que o segundo foi um nível único, somente atingido por Moshe. Eu vou falar sempre Moisés e Moshe. Eu sempre vou usar Moshe, vou usar em hebraico, tá bom? Ou seja, ele começa falando que tem 2 níveis de profeta. Nos outros capítulos, já foi dito que dentro da profecia existem vários níveis. Tá? Vários níveis de profecia. Futuramente a gente pode entrar até ainda mais sobre os diferentes níveis de profecia. Mas vamos dizer que todos esses níveis de profecia que a gente falou até então é uma coisa só. É um nível agora. É uma coisa só de profecia. Pode ser vários níveis. Mas existe um outro grau, um outro nível acima de tudo isso de profecia. Tá bom? Todos os profetas, eles eram do primeiro nível de profecia, que podem ter vários graus, mas é o primeiro nível de profecia, de acordo aqui com o livro. E Moisés, somente ele, teve o segundo nível de profecia, ou seja, uma outra coisa. Existe a profecia de todos os profetas e existe a profecia de Moisés, que é outra coisa superior, que só Moisés teve esse nível de profecia e mais ninguém na existência da Terra e da humanidade. De novo, lendo para ver como que ele falou isso no livro. Há 2 níveis de profecia totalmente diferentes. Um é o de todo profeta, com exceção de Moshe, enquanto que o segundo foi um nível único, somente atingido por Moshe. Ponto. Tá? Continuando. Deus, ele próprio fez a distinção. Como a gente sabe disso? Deus próprio disse em Números, ou seja, em Bamidbar, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 12. Está escrito: se houver um profeta entre vós, eu, Deus, me farei conhecido para ele numa visão. Não assim o meu profeta Moshe. Calma aí que eu vou pegar a Bíblia em português, porque eu esqueci de pegar. Já volto um segundo. Para pegar tudo. Voltando, desculpa. Porque aí, para pegar todo o contexto, né? Vamos lá. Bamidbar, sempre bom ler dentro do livro, as citações, para entender o que está querendo ser dito. Então, Bamidbar, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 12. A gente está falando qual o contexto. O contexto aqui é quando Miriam, né, a irmã de Moshe, fala Lashon Hara, fala maledicência, fala mal de Moisés, não importa agora o que aconteceu, não é esse o ponto. E aí Deus fala para Miriam o seguinte, vou ler todo o capítulo e a gente vai entender. E Miriam e Aaron, os irmãos de Moshe, falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita
que tomou, porque uma mulher cuxita havia tomado. Não importa o que eles falaram mal aqui para a nossa aula. E disseram, porventura o Eterno falou somente com Moisés? Certamente falou conosco também, e o Eterno ouviu. Ou seja, qual era o ponto em comum, a semelhança entre Miriam, Aharon e Moshe? Que os três eram profetas. Miriam era profetisa, Aharon também era profeta. E Moshe também era profeta, tá bom? O que a gente está vendo no capítulo é que Moshe tem um nível de profecia diferente de todos os outros profetas. Logo, diferente de Miriam e diferente de Aharon, coisa que nunca existiu antes. Agora, Miriam e Aharon não necessariamente sabiam disso. Não necessariamente eles entendiam que Moshe poderia ter um nível maior de profeta. E já que eles eram profetas, eles achavam que entendiam o que passava com Moshe em relação a Deus. Porque eu também sou profeta, Moshe também é profeta, então a gente é igual. A nossa relação com Deus é igual Moshe. Então eles acabam falando mal de Moshe e Deus ouviu, continuando. Por isso que eles falam no versículo 2. E disseram, porventura o Eterno Deus falou somente com Moisés? Não, ele também fala com a gente. Falou comigo Miriam e falou com Aharon. E o Eterno ouviu. Então o Deus ele vai conversar com Moshe, com Aharon e com Miriam para explicar a diferença. E o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. Então aqui mostrando uma característica de Moshe, que isso diferenciava ele todos os homens que já existiram. Homens e mulheres, né? Todo ser humano que já existiu. Ele era o mais humilde de todos. Daqui a gente vê que talvez a humildade está ligada ao nível de profecia. E o Eterno falou de súbito a Moisés e a Aharon e a Miriam. O que quer dizer de súbito? Em hebraico, pitom. Do nada, de repente, Deus falou com Moisés, Aharon e Miriam. O que é Deus falar com alguém? É uma profecia. Ou seja, os três receberam uma profecia de repente de Deus. O que é importante a palavra de repente? Porque geralmente, é o que a gente já viu nas outras aulas, o profeta, para conseguir ter profecia, ele precisava de uma preparação. Ele começava a se preparar, meditando e tal. A gente já viu na aula 2, se eu não me engano, a gente fala muito bem sobre isso. Na aula 1 ou na aula 2? Na aula 2, se eu não me engano, na aula 2, da preparação que um profeta precisa ter para conseguir ter profecia. Porém, aqui Deus apareceu de repente. Sem eles se prepararem, Deus apareceu, que é alguma coisa muito incomum. Que não é assim que acontece normalmente. Pelo menos não para Miriam e não para Aharon, mas para Moshe, sim. É o que a gente vai ver. Então Deus falou, sai vós três à tenda da reunião. Vai os três para o Ohel HaMoed, né? Para a tenda da reunião, que é o lugar onde Moshe tinha suas profecias, e os três saíram. Né? Os três foram. E o Eterno apareceu numa coluna de nuvem, esteve à porta da tenda, e chamou a Aharon e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve, rogo-vos as minhas palavras. Então Deus fala, por favor, ouve o que eu vou dizer. Para Aharon e para Miriam. Se houver um profeta entre vós, eu, o Eterno, me faço conhecer a ele numa visão, ou falo com ele num sonho. E daqui a gente vai ver uma muito importante, coisa que a gente já viu também, que o profeta, ele fala com Deus através de uma visão, ou através de um sonho. São somente essas duas opções. Ou uma visão, ou um sonho. Aqui no caso está escrito que e o Eterno apareceu numa coluna de nuvem. Essa é a visão de uma coluna de nuvem. E Deus falou com eles. E aí continua o versículo 7. Porém, não é assim com meu servo Moisés, mas Moisés é diferente. Em toda a minha casa ele é fiel, ele é diferente de todo mundo. Claramente falarei com ele, e com palavras claras e não com enigmas, e ele contemplará a glória do Eterno. E por que razão não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? E aqui então Deus está mostrando como Moisés é diferente. Porque Moisés ele não fala com Deus nem através de uma visão e nem através de um sonho, diferente de todos os profetas. E ele fala com Deus claramente. E os outros profetas não falam claramente, é o que a gente viu nas outras aulas, que eles falam através de um anjo, através de um determinado enigma que eles entendem, né? Uma metáfora, uma visão, e aí eles entendem o conteúdo da profecia. Não é assim com Moisés. Moisés é claramente, Deus falou para Moisés e disse, como está escrito 70 vezes na Torá, né? E com palavras claras, e não com enigmas. Daqui a gente vê que todos os profetas, eles profetizam através de enigmas, menos Moisés. E ele contemplará a glória do Eterno. E ele contempla a glória do Eterno, seja o que for,
contemplar a glória do Eterno, Moisés consegue. E por que razão não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E acendeu-se a ira do Eterno contra eles, ele se irritou, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa, branca com a neve, e Arão olhou a Miriam, e eis que estava leprosa. E Arão disse a Moisés, rogo, por favor, meu senhor, não ponhas sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos, fomos bobos, né? Pecamos. Não seja ela igual ao morto, pois dado que ela saiu do ventre de nossa mãe, isto seria como se fosse consumida a metade de nossa carne. E Moisés clamou ao Eterno, dizendo, Deus, roga-te a cura, né? Enare fanalá, Deus, por favor, cura ela. E o Eterno disse a Moisés, se seu pai tivesse zangado com ela, não deveria ficar envergonhado por 7 dias, que ela seja encerrada, fique fechada 7 dias com a lepra, né? Fora do acampamento e depois recolhida. E Miriam foi encerrada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu até Miriam ser recolhida. Depois o povo partiu de Hatzerote e acamparam para o deserto de Pará. Tá bom? Quis contar o parágrafo todo, o capítulo 12 inteiro, de Bamidbar, e daqui a gente viu claramente que esse capítulo, Deus dá a Torá e descreve algumas características, revela para a gente algumas características sobre a profecia. Qual? Que os profetas veem Deus através de visão e sonho, e que as palavras não são claras e são através de enigmas. E daqui mostra que Moisés é diferente de todos os profetas, que ele não vê através de sonho nem enigmas e nem as palavras, e as palavras são diretas e claras. Certo? Entendido? Então vamos continuar o que está escrito aqui. Mais uma pessoa entrou aqui no Zoom, Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Quem quiser perguntar, tá? Podem fazer perguntas. Se não entenderam, podem comentar também no Zoom. Tudo bem? Vamos continuar então. Então, isso que então o Ramchal está falando. Tem 2 níveis de profecia, uma de todos os profetas e outra somente de Moisés, como está escrito aqui. Aqui tem entre parênteses, tá? Já não sei se aqui está no original ou se botaram na edição, porque é importante saber que Moisés tem um nível de profecia diferente, para entender que o livro dos profetas foram escritos por profetas, porém o Pentateuco, que a gente chama em português Humash, em hebraico, desculpa, Humash, que são os 5 primeiros livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, né? Ou seja, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, que a gente está estudando Bereshit no meu canal já há 3 anos, né? São profecias de Moisés. Todos os outros livros, Yoshua, Josué, né? Shmuel, Samuel, quer dizer, Shoftim, Juízes, Shmuel, Samuel, Reis, que é Melachim, depois tem Ishaial, Irmial, Ezequiel, e depois os 12 profetas. Todos esses profetas são profetas e não são Moisés. Logo, existe uma diferença entre esses livros que eu citei dos 5 primeiros livros, porque um nível de profecia é diferente entre um e outro. Logo, a Torá, o Humash, o Pentateuco, tem um nível diferenciado de todos os outros livros dos profetas. Por isso que a gente divide a Bíblia judaica, né, vamos dizer assim, em 3 partes, que seria a primeira parte que a gente chama de Torá, que são os 5 primeiros livros, depois o livro dos profetas, porque não é a Torá de Moisés, são os profetas, que são profecias, e depois tem as escrituras, que as escrituras a gente vai ver que não são profecias. As escrituras, sim, são inspirações divinas, Ruach HaKodesh, como vai dizer o Maimônides, que a gente já falou no início da primeira aula, o que é o Ruach HaKodesh, que ainda não é uma profecia. Então quer dizer que os Ketuvim, as escrituras, são sábios que conseguiram ter capacidade através de Ruach HaKodesh, de uma inspiração divina. Por exemplo, Salmos, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Daniel, Esther, Jó, e por aí vai, né? São Eclesiastes, Lamentações, o que mais está faltando? Ezra e Neemias, Esdras e Neemias, Crônicas 1 e 2, são livros que foram feitos através de Ruach HaKodesh, uma inspiração divina, mas não profecia. Depois tem o livro dos profetas, que foram livros escritos por profecia, que aí a gente está falando de Josué, de Juízes, de Samuel, de Reis, de Ishaial, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 pequenos profetas, né? E tem a profecia de Moisés, que são os 5 primeiros livros. Então existe uma hierarquia entre os livros, tá bom? Isso é muito importante entender, e a gente vai entrar isso mais profundamente depois. Vou continuar
na continuidade da série, né? Para entender sobre a Torá e tudo mais. 2. Porque é interessante, porque a gente vai ver o seguinte, só para já dar um pouco, me adiantar um pouco, né? Onde a gente vai chegar lá na frente, que tem religiões que vão pegar profetas e vão tentar falar que a profecia deles tem mais validade do que a profecia de Moisés. Então vai pegar, por exemplo, Jeremias, Isaías, né, Ezequiel, por exemplo, e vai falar, olha, está escrito isso aqui. E lá no livro de Moisés, ou seja, nos 5 primeiros livros, vamos dizer em Levíticos, por exemplo, está escrito isso aqui que aparentemente são contraditórios. E a pessoa vai dizer o seguinte, então o Isaías vai ganhar e Moisés não vale mais. E a gente vai ver que não faz nenhum sentido isso, porque Moisés é maior que todos os profetas. Então nunca um profeta ganharia de Moisés. Tá? Óbvio que eu estou sendo simplista, tem muito mais coisa para entender sobre isso, eu só estou me adiantando um pouco. Entender que existe uma hierarquia, já que existem 2 níveis de profecia. Uma de Moisés, e unicamente de Moisés, e outra de todos os outros profetas. Ou alguém quer pegar alguma coisa de Salmos e querer invalidar alguma coisa de Moisés. Salmos nem profecia é uma inspiração divina, por exemplo. Tá? Vamos lá, parágrafo 2. Então, entendido que todo mundo entendeu? Tem 2 níveis, uma de Moisés e outra de todos os profetas. Acho que ficou claro, né? Parágrafo 2. Todo profeta, exceto Moisés, receberia essa profecia através de uma visão ou sonho, o que a gente explicou. Agora a gente vai começar a falar as diferenças entre Moisés, a profecia de Moisés, para a profecia dos outros profetas. Todos os profetas, é o que eu falei, é através de visão ou sonho, como afirma a Torá, a gente acabou de ler. Eu me faço conhecido para eles através de uma visão e eu falo a ele num sonho. Acabamos de ler. Isto significa que Deus manipula o poder natural do homem para sonhar e o utiliza como meio de transmitir uma visão profética. Então quer dizer que a pessoa sonha, não todo mundo. Quem está no nível do profeta, como a gente discutiu nas últimas aulas. Por isso que é muito importante ver as últimas aulas, tá bom? E não tirar conclusões só dessa aula, porque toda a base sobre profecia a gente já viu. Então, a pessoa sonha, que está no nível de profecia, sonha, e através desse sonho, Deus transmite a mensagem, que é a profecia, para o profeta, que está sonhando. Ah, eu sonhei, quer dizer que foi uma profecia? Não, não foi uma profecia. Isso a gente falou nas outras aulas. No entanto, isto não significa que um sonho e uma visão profética estejam na mesma categoria. Porque está escrito que Deus ele se transmite ao profeta através de um sonho ou através de uma visão, certo? Quer dizer que sonho e visão é a mesma coisa? Não, são 2 coisas diferentes. Quer dizer que são iguais? Não, não necessariamente. Isso que ele quer dizer. A sabedoria de Deus apenas julgou que um sonho seria um vínculo adequado para a profecia. Quando nossos sábios nos ensinam que um sonho é uma 60ª parte da profecia, ou seja, 1/60 da profecia, eles não querem dizer que os 2 sejam a mesma coisa. O que eles estão nos ensinando é que ambos contêm informações que o ser humano não poderia atingir apenas com as suas faculdades de raciocínio, como vimos antes. Logo, existe uma hierarquia dentro os 2 tipos de profeta. O profeta pode ser através de sonho e através de uma visão. O sonho é igual à visão? Não. Quer dizer que existe a visão profética e um nível inferior é o sonho profético. Não são coisas iguais. E, além do sonho profético, existem os sonhos normais. E os sábios falaram que os sonhos normais é 1/60 de uma profecia num sonho profético. Querendo dizer que no sonho a gente pode receber alguma coisa que a gente não receberia pelo nosso raciocínio. Porém, não que isso seja o nível de uma profecia. Um sonho. E uma visão profética é algo muito maior do que um sonho profético. Essas 2 categorias um profeta pode ter. Além de Moisés, né? Moisés é outra coisa. 3. Tô vendo que as pessoas... Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta. Ainda não, tá, vamos continuar. 3. Calma. 3.
Quando a influência de uma experiência profética supera um profeta, ele fica desprovido de todo sentido e sensação. Querendo o seguinte, o profeta, então, quando ele está na hora de fazer a profecia, ou seja, vem uma influência de uma experiência profética sobre o profeta, ou seja, o profeta recebe sobre ele a profecia, nesse momento ele fica desprovido de todo sentido e sensação, todos os sentidos. O que é todos os sentidos? Tato, paladar, olfato, audição e visão. Ele perde todos os sentidos. Tá? Ele não cheira, ele não vê, ele não ouve, tá? Nada. Não sente nada. Então, todo sentido e sensação. Ele perde a consciência. Ele também não está com a consciência, não está no controle da consciência dele. Perde a consciência e sua mente entra num estado similar ao do sono. Quando a gente está sonhando, existe um grau de sentido, mas também a gente não cheira, não vê, não ouve, não é nada disso. Né? Então ele entra num estado similar ao do sono e do sonho, e somente então a visão profética pode vir a ele. E uma vez que ele está como se fosse dormindo, ou seja, sem os 5 sentidos, sem sentir nada e sem consciência, aí nessa falta de consciência e de sentido, vem sobre ele a visão profética. Isto pode acontecer enquanto o profeta está acordado, ou pode acontecer enquanto ele está dormindo na cama. E neste último caso, a profecia vem através de um sonho. Ou seja, pode acontecer tanto acordado como dormindo. Se é dormindo, é o sonho. Se é acordado, é uma visão. Por isso que a diferença entre visão profética e um sonho profético. Tá? Então é essa a diferença. Mas ambos é como se fosse um sonho, porque ambos ele está sem os seus sentidos e sem sua consciência. Não é que ele está andando e do nada tive uma profecia. Não é assim que funciona. E a gente já viu nos outros capítulos que o profeta fica fraco, todos os membros reviram, então ele cai, não consegue ficar de pé, né? Fica sem todas as forças. A gente viu isso já também. Em todo caso, a profecia nunca é atingida a menos que o profeta perca a consciência e fique imerso num transe. Ou seja, é impossível o profeta ter uma profecia com algum nível de consciência. Isso não acontece. Em alguns casos, este tem uma duração de tempo muito breve e ele volta imediatamente ao seu estado normal. Porém, durante o tempo no qual ele experimenta a profecia, ele deve ficar desprovido de seus sentidos e permanecer num transe, até que a profecia seja recebida. Então, pode ser que a profecia demore muito rápido, seja muito rápido. Igual a pessoa que cai num sono no meio do dia e do nada tem mó sonho e dormiu 5 segundos. Mesma coisa aqui, ou pode ser que demore mesmo. Mas, de qualquer forma, nesse momento, ele perde a consciência e os sentidos. 4. Parágrafo 4. Então, a gente viu, então, o que é um sonho e uma visão profética. A diferença. Aqui um acordado, o outro é dormindo, mas ambos são sem os sentidos. 4. A visão profética não é como ver algo diretamente. Tá. Entendemos o que é o sonho. O sonho, a gente consegue entender mais ou menos o que é um sonho profético. Porque é igual a um sonho. É uns 60 alvos do sonho. Então, consigo entender. É tipo um sonho que tem uma profecia. Tá bom. Mas o que é uma visão profética que o profeta, a princípio, está acordado? Não está dormindo. Então, ele vai explicar. A visão profética não é como ver algo diretamente. Uma visão profética não é que eu estou andando e do nada eu tenho uma visão e aí eu vejo e falo, eu tive uma profecia. Não é isso. Ela se parece mais com a visão que se tem olhando através de uma lente. Ou melhor, através de uma série de lentes, onde a imagem é refletida de uma para a próxima. Então é como se fosse que você botasse várias lentes que passam um pouco da luz, mas um pouco opaca, uma atrás da outra, e a figura só está atrás disso tudo. Então a pessoa vê muito embaçado, um negócio muito meio opaco, não consegue ver direito. É isso que está escrito, né? Que não vê claramente. Então a imagem é refletida de uma para a próxima. E aí o profeta vê, ou seja, ele vê através de lentes. A gente já viu que essas lentes é um anjo, né? Que é através de um anjo, não diretamente de Deus. Apesar de não ser visto diretamente, o que ele vê através das lentes é o objeto em si, junto com todos os seus movimentos. Então, mesmo que ele não vê diretamente, o que ele está vendo é realmente o objeto em si que ele deve ver. Porém, tem muitas lentes no caminho e ele não consegue ver direto. Além disto, a visão profética não é vista como se fosse transmitida através de uma lente transparente polida, mas através de uma lente opaca,
seja, parte da luz fica, é retida, então a pessoa não consegue ver direito também a imagem, né? Não passa, não é tudo translúcido. Daí que é impossível ver a glória claramente. Então vamos dizer que se no outro lado o objeto em si é a glória divina, é a emanação divina que vem para a Terra, tá? Ela está lá, mas ela não é vista claramente, isso que ele quer dizer. Mesmo após a imagem ter passado por todas as refrações, tá, a imagem você pegou, mas você não consegue ver claramente. Contudo, apesar disso, o que o profeta vê é de fato a glória de Deus, mas o que ele vê é a glória de Deus. Mas não claro, mas ele vê a glória de Deus. Isso é importante, é que ele quer frisar aqui. E ele está ciente dela, sem nenhuma dúvida em absoluto. E não é que ele, será que eu vi? Será que era? Não, o profeta, independente do número de lentes que tem na frente, ele sabe que é a glória de Deus e que viu a glória de Deus. Ele só viu embaçado, mas ele sabe que é e não há dúvida, não há sombra de dúvidas para isso. Esse ponto é muito importante, que não há dúvida, já repetiu várias vezes. O profeta sabe que viu uma profecia, viu a glória divina, a emanação divina vindo de Deus para o mundo. Mas de forma, né, meio embaçada. A esse respeito, há também muitos níveis e graus de profecia. Isso que eu falei antes, que dentro do nível dos profetas existem vários graus e níveis também. A gente não está falando até agora de Moisés, né? A gente está falando de todos os profetas. Um profeta pode ver através de uma lente mais clara que outro, e assim perceber sua visão com maior clareza, independente do nível de profecia de que se tratar. No entanto, o profeta sempre percebe a verdadeira essência de cada conceito. Então tem profeta que vai ter mais lentes, tem profetas que vão ver com menos lentes. Quanto menos lentes, mais claro. Então tem graus também. Um profeta pode ter 10 lentes, o outro só uma lente. Tá? Então, mas todos veem a glória divina e todos entendem e têm certeza que estão vendo a glória divina e todo mundo percebe a verdadeira essência de cada conceito que quer ser transmitido. Ele sabe com toda certeza que aquele Ele sabe com toda certeza que aquele que é revelado, ou seja, Deus, e tornado conhecido para ele é o Criador. Ele sabe que é Deus. Porém, está muito longe ou menos longe. Onde a gente pode... Deixa eu ver se ele vai já citar. Não? Onde a gente pode dar um exemplo disso. A gente pode ver, por exemplo, Isaías e Ezequiel, por exemplo. Tanto Isaías e Ezequiel viram a mesma profecia, que é o primeiro capítulo de Ezequiel, que é da Merkavá, dos animais, né, da carruagem, que é a parte mais mística da Torá. E Isaías também. Isaías tem a mesma profecia lá. Mas se você ler os dois profetas, você vê que para Isaías as coisas são muito mais simples. Ele não detalha muito. Ele fala, eu vi lá os animais e tal, tal. Para Ezequiel é tudo, uau, eu entrei. E ele tenta botar, e ele dá cada detalhe dos animais. É como se fosse uma pessoa que está muito mais em êxtase por ter vivenciado aquilo do que Isaías. Por quê? Porque Isaías ele via com menos lente. Então era mais fácil para ele, era mais corriqueiro. Era mais normal para ele essa visão. O Ezequiel ele tinha muito mais lentes do que Isaías. Então, para o Ezequiel, quando ele viu, ele falou, caraca, olha o que eu vi. E ele começa a tentar detalhar, porque quando você detalha, quer dizer que é alguma coisa que você não está acostumado. Né? Porque se você convive com um negócio, você não detalha. Fala, eu vi tal coisa. Como é que tal coisa? Tal coisa, eu sempre vejo, não precisa detalhar. Agora, quando você nunca viu, você tem que dar detalhe, porque você não entendeu direito. Então, você tenta compor o cenário na sua cabeça muito melhor. Então, o excesso de detalhamento que existe em Ezequiel nos primeiros capítulos vem mostrar que a profecia ela era muito mais embaçada do que em Isaías. Por quê? Porque Isaías viveu na época do templo, uns 200, 300 anos antes de Ezequiel. E Ezequiel viveu no exílio. Né? É na Babilônia que ele tem o templo já tinha sido destruído, né? Não, desculpa, o templo ainda não tinha sido destruído, mas estava para ser destruído, mas ele já estava na Babilônia exilado, quando ele foi exilado na época do rei Joaquim, né? Joachim, desculpa. Já tinha sido exilado para a Babilônia, e lá a profecia então já estava quase morrendo, vamos dizer assim. Então ele fica muito deslumbrado com as visões que ele tem, Ezequiel menos. É um exemplo. Continuando. Toda profecia também abrange o conceito da lente, assim como sua essência e seu mistério. Ele percebe e compreende a informação que é revelada com clareza e exatidão, como vimos antes. Não obstante,
Da mesma maneira que a glória é mostrada a ele como uma imagem refratada, também é informação a ele concedida, transmitida por meio de alegorias e metáforas. Outra assim, ela vem somente através de um sonho, que é o vínculo da profecia, como examinamos antes. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: ele sabe o que está vendo e sabe a existência das lentes também, tá bom? E da mesma forma que a visão ela vem toda refratada, embaçada, por causa das lentes, também a mensagem. A mensagem tem clareza com a mensagem, mas a mensagem ela vem através de alegorias, de metáforas. Tá? Então, quanto mais metáforas e mais alegorias, quer dizer que está mais embaçado. Então, até então, a gente resumiu, até agora, a profecia de Moisés. De Moisés não, desculpa, dos profetas. Entendeu o que é a profecia dos profetas? Agora a gente vai ver o que é a profecia de Moisés. Que só ele teve esse nível de profecia, tá bom? O Maimônides, por exemplo, no livro Guia dos Perplexos, Moreh Nevuchim, ele vai comentar que a gente só chama que Moisés é um profeta por falta de vocabulário. Que não existe uma palavra e um conceito para que Moisés tinha. E já que a gente não sabe, é único, e não tem essa palavra, e a gente não tem nem ideia o que é, a gente chama também de profeta, pela falta de palavra. Mas de longe o que Moisés tinha era uma profecia como todos os outros profetas. Isso o Maimônides vai falar, por exemplo. Só para entender que é algo diferenciado. Aqui o Ramchal vai explicar, ó, tem 2 níveis de profecia, o de todos os profetas e de Moisés. Mas essa palavra, é importante dizer que a própria palavra profecia em relação a Moisés não é devidamente cabida. A gente só usa por falta de vocabulário, tá? De conceituação, tá? Vamos lá, 5. Contudo, a profecia de Moisés foi num nível totalmente diferente. Em primeiro lugar, ele não precisou estar desprovido dos seus sentidos, nem perder a consciência para experimentar a profecia. Então, ele tinha a profecia ao mesmo tempo com seus sentidos a toda, e consciente. Além disso, ele não lhe veio num sonho, ele não profetizava num sonho. Moshe foi capaz de experimentar a profecia enquanto estava totalmente acordado e num estado de consciência normal. Então, normalmente vinha sobre ele a profecia, acordado, normalmente. Portanto, Deus disse sobre Moisés, em número 12:8, boca a boca eu falarei a ti. Que Moisés falava boca a boca com Deus, né? Como um homem fala a outro homem, como está escrito em outra passagem. Então, assim como eu estou conversando com outra pessoa aqui na minha residência, assim então era a profecia de Moisés. Totalmente acordado e consciente. Outro assim, Moisés recebeu cada conceito Moshe recebeu cada conceito como alguém que vê algo através de uma lente, de uma única lente muito bem polida. Mas mesmo assim, não é que não tinha lente, mas é que tinha uma única lente e totalmente translúcida, totalmente polida, perfeita. Então era somente uma lente polida, perfeita, translúcida, Deus via a glória divina. Os outros profetas, ela pelo menos uma lente meio opaca, né? Ou, para não dizer, muitas lentes. Então, a informação não veio como uma alegoria, mas de uma maneira direta e clara. Então, não eram metáforas, era claro. O conceito era dito na lata, direto, o que tinha que fazer. Né? Por exemplo, as mitzvot. Vai lá, pega a vaca dessa forma e não sei o que lá. Não precisa dar uma metáfora para a mensagem e entender o que tem que fazer através dessa metáfora. E sim, ele fala claramente. Isto é o que a Torá quer dizer quando diz da profecia de Moisés, com visão e não com alegorias. Tá? No entanto, mesmo no caso de Moisés, a glória só podia ser revelada na medida em que ele tivesse capacidade de aceitá-la. A gente viu que ninguém tem profecia do nada, a pessoa tem que estar capacitado, tem que ter treinado, né? Tem que ser um receptáculo para conseguir receber a visão da glória divina em algum nível, certo? Então, a mesma coisa que Moisés. Moisés também ele tinha que estar sempre capacitado. Nem mesmo ele podia ver a glória diretamente. Não é que ele via a glória cara a cara. Tinha uma lente. Mas apenas como uma imagem formada num espelho. Porque sem isso, nenhum ser humano pode ter percepção do seu Criador. Seguro? Tá, então, de novo. Desculpa, um segundo.
Então é como se fosse você ver num espelho a sua imagem, você entende exatamente a sua imagem, então é como se fosse como Moisés via, mas nenhum ser humano pode ter a percepção do seu Criador diretamente. Então nem Moisés era assim. Todavia, a imagem que Moisés viu foi uma imagem completa e clara, exatamente como a imagem vista através de uma lente não transparente, uma lente tão transparente que chega a brilhar, sem nenhum vestígio de opacidade. Sobre isso, a Torá afirma: ele olha para uma imagem de Deus. Tá? Então é como se fosse que as pessoas viam Deus com um óculos escuro e Moisés com um óculos totalmente transparente. A forma visualizada é a imagem... um segundo. Tá. A forma visualizada é a imagem e Moisés a viu com a maior perfeição. Ele via a própria imagem, a imagem da glória de Deus, né, com perfeição. Isso não aconteceu com nenhum outro profeta, porque nenhum deles pôde nunca atingir uma visão assim de maneira correta. Devido à natureza da visão de Moisés, a informação que recebeu foi clara e ampla. Neste aspecto, também Moisés excedeu todos os outros profetas, como mencionamos antes. Então, por isso que a mensagem dele era clara e ampla. Então, era diretamente, não embaçada. Então, a gente viu que ele não tinha nenhuma opacidade, não era opaco a lente dele, era uma lente só totalmente translúcida. Ele não perdia os sentidos, não perdia a consciência. Ele falava como se fala com um amigo. Então, assim também a imagem era totalmente clara. 6. Outra diferença entre Moisés e os demais profetas foi que todos os outros não puderam iniciar voluntariamente uma visão profética. Nenhum profeta podia falar assim, agora eu vou ter profecia. E tinha. Ele se preparava e aí, se Deus quisesse, ele tinha profecia. Ou seja, nem sempre. Para talvez não dizer quase nunca. Moisés, ele podia solicitar, quero ter profecia. E aí falava com Deus. Tá? Essa é a diferença. Apenas podendo fazê-lo quando... Os outros profetas, né? Apenas podendo fazê-lo quando Deus quis trazer a sua influência sobre eles. Ou seja, quando Deus quis, eles tinham a profecia se eles estivessem preparados e capacitados. Moshe, pelo contrário, pôde fazê-lo por sua própria vontade. Ele recebeu a aptidão de unir-se a Deus somente... Ele recebeu a aptidão de unir-se a Deus sempre que necessário e assim experimentar sua revelação. Então, quando ele quisesse, ele chamava Deus e Deus aparecia para ele. Que há vários casos da Torá, por exemplo, das filhas de Zelofhad, e ele não sabia a lei, e aí ele perguntou para Deus, Deus respondeu. Ou a gente viu a tribo de Reuven e de Gad, que pediram para ficar no outro lado do Rio Jordão, ele perguntou para Deus e recebeu. Ou o que fazer com o cara que amaldiçoou Deus, ele perguntou para Deus e recebeu. E tem algum... Ou sobre a Páscoa, o Pesach Sheni, para as pessoas que estavam impuras e não puderam fazer, eles solicitaram para fazer para que eles queriam fazer, perguntou para Deus e Deus recebeu. Tá? Só Moisés tem essa capacidade. A revelação de todos os outros profetas também ficava limitada às coisas particulares que Deus desejava revelar. Moshe, por outro lado, tinha todos os sistemas da criação revelados perante ele. Outra coisa é que cada profeta, então, tinha algo, como ele fala aqui, limitado. A revelação de um profeta era limitada. Ou seja, Deus quis revelar a um profeta esse pacote de informações, e era esse pacote que ele recebia. Então era algo específico. Ele abria na nuvem do computador uma única pasta, as pastas referentes particulares que era para ele, e ali ele tinha acesso, vamos botar nessas palavras de hoje em dia. Moisés não, ele podia pegar o arquivo que ele quisesse. Ele tinha, então, acesso a qualquer revelação, a tudo, todos os segredos da criação. Tá? Recebeu autoridade para se aprofundar em todas as coisas e descobrir os seus assuntos ocultos. Então ele conseguiu se aprofundar ao máximo em todos os assuntos mais ocultos que existiam no mundo. Todas as chaves foram colocadas na sua mão. Assim ele conseguiu o que nenhum outro ser humano tinha conseguido antes. Então Moisés se diferenciou de todos os seres humanos. Foi isso que Deus quis dizer quando ele disse sobre Moisés, em número 12:7, que a gente leu, confia-se nele em toda a minha casa. É o que a gente leu. Ele é mais fiel do que toda a minha casa. Ele fala para Miriam e Arão, que eram gigantes como profetas também. Ele é o mais fiel, ele é confiável. Ele é confiável a receber todas as informações que ele quiser sobre a existência. Da mesma forma, Deus disse a Moisés, eu farei todo o meu bem perante ti. Eu farei passar todo o meu bem perante ti. Em Êxodo 33:19. Então a diferença também. Aqui a gente já vê que a profecia de Moisés tem muito mais profundidade do que dos outros profetas.
Ou seja, o Pentateuco ele tem muito mais profundidade como profecia do que os outros profetas. Último parágrafo, vamos lá, para acabar esse capítulo. 7. Assim como todos os profetas perceberam a visão que foi pintada para eles da glória, como examinamos antes, eles também abrangeram o mistério da visão, assim como o seu tema principal. Então, todos os profetas, eles não só receberam a visão como aparecia para eles, mas também eles conseguiam ver todo o mistério que tinha por trás daquela visão que eles tinham. E o tema principal, eles entendiam o que era a visão e as revelações que vinham atrás disso, isso, todo profeta. Assim compreenderam por que um conceito existe, através do qual a glória pode ser descrita, sua forma de transmissão e o significado da totalidade desse conceito. Então, aquele conceito eles entendiam por que existe, como ele chega no mundo, como era transmitido, qual o significado, e conseguiu entender a totalidade daquele conceito que era revelado para eles. Através de semelhante visão, eles também perceberiam a verdadeira iluminação que diz respeito aos mistérios da grandeza de Deus. E como eles conseguiam ter algum acesso à glória divina, eles conseguiam ver alguma coisa em relação à grandeza de Deus. Também compreendiam a verdade de que não pode haver visão de Deus, de que não pode haver visão de Deus ele próprio, e que a visão existe somente como uma coisa criada para os olhos do profeta. É muito importante isso. E eles entendiam que não dá para ver Deus, que Deus não tem matéria. Ele não é material, ele não tem forma. E eles entendiam que aquela visão da glória divina não era Deus. E somente alguma coisa criada por Deus para se revelar para eles terem alcance e compreensão de algo que quer ser transmitido. Era uma mensagem, era uma forma de transmitir uma mensagem para alguém que é limitado e material. Mas não que Deus seja. Ou seja, quando que fala, Deus apareceu na nuvem da glória. Deus não é uma nuvem. E aquela nuvem, de fato, não tem nada a ver com Deus. Mas Deus se transmitia através da nuvem. Era como se fosse que a nuvem é o WhatsApp. Que eu, Ilan, mando a mensagem para você através do WhatsApp. Ou eu falo com você através do Zoom, através do Instagram, através do YouTube. Deus não é o YouTube, não é o Instagram e não é o WhatsApp, não é o Zoom. É uma forma de transmissão. Então, a mesma coisa. O profeta entendia que aquela metáfora, aquela visão é somente uma forma de transmissão de Deus, porque Deus é ilimitado, atemporal, não tem a ver atemporal aqui, ilimitado e sem forma e sem matéria, né? Incorpóreo. Continuando, para a gente terminar um segundo. Então, eles entendiam isso. Onde eu parei? Tudo isso é resultado da vontade de Deus pelos motivos ou somente por ele conhecido. Entendiam que tudo que acontecia era vontade de Deus e Deus sabe os motivos. Sobre isso, a Israel foi dito então para Israel, em Deuteronômio 4:12, vós não vistes nenhuma imagem, apenas uma voz. Que Moisés, quando está falando da entrega da Torá para o povo, ele fala, vocês sabem que vocês na entrega da Torá não viram nenhuma imagem, somente uma voz. Também lhe foi dito, vós não viste nenhuma imagem, em Deuteronômio 4:15. Todo Israel compreendeu duas verdades importantes. Primeiro, tiveram de perceber que a verdadeira essência de Deus não está incluída em nenhuma imagem, em absoluto, e que ele está totalmente divorciado de toda visualização possível. Então daqui, quando o povo de Israel recebeu a Torá, e Deus apareceu para o povo inteiro como profecia, todo o povo de Israel entendeu que Deus não tem imagem alguma. Está desvinculado, divorciado de qualquer tipo de imagem. E as imagens, né? Tá bom. Após ter percebido isto, algumas imagens proféticas lhe foram reveladas. A Torá nos diz, então, em Êxodo 24:10, eles viram o Deus de Israel. O que quer dizer que eles viram o Deus de Israel? Está escrito que Moisés falou, vocês sabem que não viram Deus e só uma voz. Ou seja, eles viram por profecia alguma imagem de algum aspecto da glória divina, mas isso não é Deus. Então está escrito, eles viram o Deus de Israel, eles não viram Deus. Eles viram alguma coisa criada por Deus para representar alguma mensagem, algum aspecto de Deus, algum conceito que o povo de Israel, ao ver isso, entendeu como uma visão profética. Mas não é Deus. Porque eles sabem que eles não viram Deus. Só para se aprofundar uma coisa que não cita aqui, inclusive a voz de Deus não é Deus. É uma voz criada de Deus. Deus cria uma voz, porque Deus não tem voz, porque Deus não é limitado, não tem matéria, também não tem voz, claramente. Né?
Então, Deus cria uma voz que é a forma de transmissão. Assim como a visão pode ser uma forma de transmissão, a audição pode ser também uma forma de transmissão de Deus para o profeta, mas só são formas de transmissão e, de fato, não são Deus, porque Deus não tem nem voz, nem corpo, e nem aparência, e nem forma, nem imagem. Terminando esse capítulo, quando nossos sábios falam sobre alguma visualização, até mesmo a de Moisés, a mão de Deus, o braço estendido, os olhos de Deus, os pés de Deus, Deus sentado num trono, um velho ancião, não importa, mesmo a de Moisés, eles a chamam a visualização da fala. Isto significa que a visão profética não é uma representação visual real da glória de Deus, mas uma visão que é concebida a partir do poder da fala. Esse poder da fala é muito parecido com a lente mencionada antes, através da qual a visão é percebida. Através disso, a experiência profética pode tornar uma pessoa consciente dos mistérios da divindade de Deus, bem como de sua criação e direção do universo, como vimos antes. Quer dizer, então, o Ramchal aqui no livro está querendo tirar qualquer sombra de dúvidas de que o profeta vê não é Deus. Porque Deus não tem como aparecer, porque ele não tem aparência, tá? E nem tem como ser ouvido, porque ele não tem voz. Então, na verdade, o que é a glória de Deus, mas mesmo a glória de Deus eles não veem. Na verdade, então, eles veem uma coisa criada, que representa a glória de Deus, como um sinal de transmissão, e quando é transmitido ao profeta, e o profeta capta essa transmissão, ele entende o que está escrito aqui. Isso é chamado de experiência profética. Ele pode estar consciente dos mistérios da divindade de Deus, da criação e da direção do universo. E é isso, então, ele recebe esses conhecimentos através dessa representação da glória divina, e cada um no seu nível, né, das suas lentes, da sua de quão mais translúcido. Mas Moisés tem uma lente só límpida, então ele não perdia os sentidos nem nada disso, e ele falava a Deus diretamente e podia solicitar a Deus. Então aqui a gente acaba esse capítulo e também todo o capítulo do Derech Hashem, do livro do Ramchal, do Caminho de Deus, sobre profecia. A gente termina aqui, faltava só esse do Moisés. E agora o que falta? Falta a gente ler então as Alahot do Maimônides, as leis do Maimônides sobre Moisés, tá? E depois a gente pode chegar para um próximo nível de abordagem sobre profecia, se aprofundar ainda mais e mais, vamos dizer que agora a gente está nas aulas básicas de profecia, né? Para iniciantes, vamos dizer assim. Então falta mais ver o que o Maimônides escreve em Esodot Torá, nas Alahot, são mais 2 capítulos, se eu não me engano. E terminando isso, a gente pode entrar em outros livros, se aprofundar e chegar então compreender de uma forma ainda, a gente vai para o nível mais avançado, né, intermediário. Sair do básico, a gente vai poder então já se aprofundar ainda mais e mais sobre profecia, para ter mais clareza e mais entendimento do que é profecia e chegar em mais conclusões. Então, muito obrigado a todo mundo. Se alguém tiver uma pergunta, agora é a hora. Muito obrigado a todo mundo. Infelizmente, por problema técnico, eu não consegui transmitir também pelo YouTube, mas eu vou botar lá, então, gravado no YouTube. E quem quiser, na próxima aula, ser avisado da aula para poder entrar online pelo Zoom, entra no canal Ilan Nigri do Telegram, que lá eu publico o link do Zoom para poder entrar nas aulas de profecia. E também se inscreva, então, no meu canal Ilan Nigri no YouTube. E quem quiser contribuir para o canal como membro, né, pode ser membro lá no canal. Seja membro, tem vários pacotes, cada um, quem quiser ajudar para o canal, está convidado. E também se inscreva no canal do Instagram, Ilan Nigri também, para acompanhar as outras aulas. E quem se interessar por mais e mais aulas, tem todas no meu canal do YouTube, nas playlists. Só entrar nas playlists, tem várias playlists de vários assuntos, que a gente já está lá há uns 4 anos publicando, né? Muito obrigado, então, para todo mundo. E não sei se todo mundo estava no início da aula, queria só comunicar que nasceu meu filho, né? E por isso eu fiquei 2 semanas meio fora do ar. Mas agora eu estou voltando para Shigra, como se fala, para o dia a dia. Então, voltar a gravar as aulas. Já gravei ontem a aula terça-feira. Então, muito obrigado para todo mundo. E é isso, até a próxima aula. Shabbat Shalom. E também que seja em breve construído o templo, porque domingo é 9 de Av, dia da destruição do primeiro e do segundo templo, de outras desgraças. Então que Deus transforme todo sofrimento em alegria e que a gente consiga construir o templo e ter a revelação divina e as profecias voltem
a existir no mundo, né? Assim a gente entender segredos e se conectar mais em Deus e assim influenciar toda a humanidade para o bem, para a humanidade ser mais ética, melhor, e assim a gente cada vez mais elevar de nível como humanidade, né? E acabar as desgraças e a maldade no mundo. Então, se Deus quiser, e é isso. E essa aula é um pouquinho, né, dessa estrada, pavimentando um pouquinho para que um dia a gente chegue lá. Muito obrigado para todo mundo. Vou encerrar por aqui.